Vamos começar agora a etapa 4, oficina de prototipagem. Então, o que acontece? A gente vai entender o que é o protótipo, a essência dele. Vamos ver algumas ideias, pode ser que às vezes algumas se encaixe, né, no que a gente precisa, e aí a gente pega aquilo que é bom e aplica no nosso negócio. A gente vai falar muito em inovação, desenvolver ideias inovadoras. Pode ser que vocês tenham alguma ideia inovadora que queira aplicar no negócio de vocês. Mas na essência, a gente precisa entender o conceito de protótipo para poder solucionar o problema que a gente tem hoje dentro da empresa. Beleza? Uhum. Aqui a gente faz só a apresentação dos participantes, né? No começo, eu acho que a gente já meio que se apresentou aí de maneira informal. Camila, do Imperial Hotel, está aqui com a gente. Sua empresa é em posse, né? E Camila, da DKC, Mania do Campo. DKC Mania do Campo, né, Camila? DKC Soberana Santos e DK Mania do Campo. DK Mania do Campo, tá certo. Só confundi os nomes aí. Ambas empresas de posse, e a gente vai falar agora sobre protótipo. Orientações gerais sobre protótipo, né? O objetivo é acelerar o processo de aprendizagem da equipe em relação à solução que precisa ser implementada. De uma forma geral, protótipo ele vai ser a viabilidade técnica de um serviço ou produto que o estabelecimento quer comercializar, né? Que ele pode ser melhorado por meio da coleta de feedback dos clientes. Então, o objetivo do protótipo é a gente fazer um teste e coletar feedback dos clientes para saber se realmente aquilo lá vai ser viável. Mais adiante, a gente vai entender o que são os clientes, né? Cliente externo, o que é o cliente interno, mas enfim, o objetivo é fazer esse protótipo para o cliente avaliar e a gente entender se realmente seria viável aquela entrega, aquele produto, aquele serviço, né? A gente leva em consideração as características mínimas do serviço ou produto, sempre quando a gente vai idealizar um protótipo, né? E a gente vai sempre representar alguma coisa. A ideia que você teve, a gente vai transformar em algo que seja palpável, algo concreto. Como que eu faço essa prototipação? A gente tem algumas ideias aqui, por exemplo, técnicas de prototipagem a partir de vídeo. Tem situações que seria interessante você fazer um vídeo, projetos de um novo produto ou serviço que vai envolver muitas etapas, né? A gente dá a possibilidade do cliente experimentar tudo de uma forma, vamos dizer assim, mais compactada. Você pode mandar o vídeo, por exemplo, por celular para uma pessoa, ela vai conseguir visualizar aquele produto de uma forma geral e vai ter uma experiência, vamos dizer assim, com aquele produto. Sempre as etapas a gente sugere aqui através desse script que um colaborador ele faça o papel do cliente, simula a execução de todas as etapas, registrando-as em vídeo, adiciona um áudio explicativo para as imagens, né? E seja um vídeo curto e consistente. Ele demonstre aquilo que foi programado para se demonstrar, e também em um tempo curto, de 3 minutos mais ou menos, tempo sugerido, para não ficar aquela coisa extensa e chata. Outra forma de protótipo que a gente pode fazer através de desenhos. Eu acredito que essa forma de protótipo é a mais utilizada, né? Inclusive, as pessoas utilizam muito fluxograma. Facilita o fluxograma porque ele é de uma forma visual e ele é estruturado. Por exemplo, você tem um problema ali, no financeiro, só um exemplo, situação hipotética, né? Você tem um problema no financeiro, meu financeiro eu não consigo acompanhar os lançamentos dele, né? Aí você pauta ali como um protótipo, um fluxograma onde vai definir um passo a passo, desde o ato da venda, vamos supor assim, ele vai simular a execução de uma venda, né? Onde todo o processo ele vai ser pautado nesse fluxograma e gerar suas respectivas ramificações. Foi feita uma venda ali no balcão ou foi feita uma venda de entrega? Aí já tem duas possibilidades, né? A venda para entrega, o estoquista tem que ir lá retirar do estoque e lançar ali para o entregador pegar. Ou o vendedor, se a venda for dentro da loja, o vendedor vai lá, vai pegar o produto, vai retirar do estoque,
vai entregar para o cliente, ele vai fazer um lançamento no sistema, ele vai fazer o cadastro, sim ou não, do cliente, como que ele vai estar fazendo um lançamento no sistema, a empresa não tem sistema, ele vai fazer uma anotação manual desse produto, anotar o nome do produto, o código e o valor. Então, tem essas questões. Aí ele vai pautar isso como se fosse um processo, e aí depois que estiver bem desenhado, entregar uma solução para a gente, aí sim a gente poderia entender como se fosse um protótipo, né? Mas a ideia do desenho é, de uma forma mais simplória, transmitir a ideia do que está na cabeça de uma pessoa, entendeu? Por exemplo, você tem uma equipe com 5 pessoas, aí você pensou nesse protótipo financeiro, esse processo financeiro, né? Mas se eu explicar para vocês, provavelmente vocês vão entender cada uma de uma forma diferente, cada uma pessoa de uma forma diferente, né? Aí pode ser que, visualmente, a pessoa consegue até entender e já dar sugestões de melhoria. Conseguiram captar essa ideia aí do protótipo? Se for uma forma visual, fica mais fácil de você entender e, principalmente, a equipe entender. Não adianta nada você ter uma coisa muito bem desenhada dentro da sua cabeça se você não conseguir transmitir ela para o público, seja a equipe, seja para o cliente seu. Das etapas aqui, separar um novo produto em etapas, escolhe o tipo de desenho que vai ser feito, pode ser fluxograma, pode ser um desenho mesmo, uma representação gráfica, tem N formas de você fazer um protótipo, pode ser uma planilha, uma tabela, define onde que vai ser feito o desenho, cada desenho ele vai representar cada uma das etapas que você definiu, e sempre é bom você se atentar a todos os detalhes, situações diferentes, possíveis interações, e aí você junta as etapas e tenta entender se elas estão funcionando, né? Simulações, tem um exemplo aqui de um óculos de realidade virtual, não seria caso nosso, né, a gente fazer esse tipo de aplicação, mas a ideia, né, você simular a experiência de um cliente ao entrar na sua loja, como que seria a abordagem dele, então poderia ser uma ideia de prototipagem também, né? Aí tem que separar um novo serviço ou produto em etapas, escolher uma pessoa de confiança para poder ensinar todas as etapas do serviço ou da demonstração, né? Como se o usuário realmente estivesse usufruindo desse serviço ou produto, né? Temos aqui também situações de maquete. Essa maquete, ela pode ser de um produto ou de um serviço, depende. Organização de layout de loja, muita gente utiliza a maquete para fazer isso. Às vezes tem um problema ali de eficiência interna, aí ele redefine o layout da loja para poder facilitar a organização, né? Então, tem todas essas questões aí. As etapas, definir o tipo de material que você vai usar na maquete, qual tipo de informação você quer transmitir, e sempre em dimensões reduzidas, né? Para você conseguir representar tudo aquilo que você pretende com fidelidade. O objetivo da maquete é sempre traduzir de uma forma fiel, porque às vezes chegar na parte prática você não ter, às vezes, essa problemática aí de uma representação que não foi bem feita e às vezes não dá certo uma ideia ali que você teve. Bonecos para simular a posição, movimentação dos clientes e mensuração de espaço e organização de produto. Quais as ações que vão estar envolvidas na prototipagem? E quem vai ser o responsável por fazer esse protótipo? Como é que você vai definir isso? A gente tem aqui meio que um passo a passo, né, que eu diria que esse é o diferencial do protótipo. Para não ser uma coisa que você pega e chega lá e faz de qualquer jeito, o protótipo, ele é uma ideia, pode ser qualquer ideia que você tiver, desde que ela esteja estruturada. A principal diferença do protótipo e uma ideia solta é essa: você pega a sua ideia e estrutura ela de uma forma que ela seja documentável, de uma forma que ela fique organizada, você conseguir entender, qualquer pessoa consiga entender também. Para isso, a gente separa aqui a criação dos componentes individuais, logo em seguida a gente pega aqui criação de temas, páginas, peças, vídeos, tenta pesquisar inspiração no mercado. Tem um problema, eu quero prototipar ele, eu acho que seria interessante desenvolver um protótipo, mas eu estou sem ideia nenhuma. Tenta pesquisar na internet, pesquisa
no banco de protótipos, inclusive, eu até já mandei no grupo lá para vocês, eu vou mostrar aqui rapidinho. O banco de protótipos é um local onde outras empresas que participaram também do Brasil Mais já executaram esses protótipos e encontraram e já colocaram lá soluções deles para público, o pessoal também pegar essas ideias e utilizar. Então, você pode ir lá também ver se você acha alguma coisa que seja adequada para você, uma inspiração extra, né? E a internet de forma geral. Pesquisa na internet. Como fazer uma melhor gestão de estoque? Ideias de layout para minha loja. Como que eu faço para mim poder desenvolver o marketing de um produto específico? Eu quero focar o meu marketing em um produto específico. Aí você coloca o nome do produto X. Aquilo que você calcula que é o que tem maior potencial de venda na sua empresa. Então, você pode usar e abusar da internet. Definidos aqui os componentes individuais, a gente passa para a coordenação das ações que foram desenvolvidas na etapa anterior. Eu já defini o que vai... quais vão ser os componentes do meu protótipo, agora como que eu vou executar ele? Como que eu vou fazer essa execução? Eu desenvolvo esse meio que fluxo lógico, né, para poder entender como que vai funcionar o desenvolvimento e a implementação desse protótipo, né, o passo a passo. Essa etapa é importante para você entender como que podem ser feitos os ajustes também, né, e acompanhar a validação. Até aí tá tranquilo, pessoal? Tudo certo? Sim. Registro do desenvolvimento do protótipo. Essa etapa aqui é o diferencial. Você desenvolveu as etapas do protótipo, coordenou como que ele vai ser executado, agora você registra. Tudo que você for fazendo, você vai registrando, deixando registrado certinho os detalhes de cada etapa de desenvolvimento, teste que foi feito, para que você consiga, futuramente, desenvolver os ajustes. Você fez o protótipo no mês, já fez a implantação dele no finalzinho do mês ali, e aí você registrou e identificou que teve um problema que não ficou bom ali no meio do caminho. Chegar no final no início do outro mês, né, você já consegue identificar através do registro o que deu errado, você corrige e tenta testar novamente. A ideia é justamente essa. O registro ele vai te dar a possibilidade de ter esse indicador, vamos dizer assim, vai ser o indicador se o protótipo está indo bem ou mal, ou mais ou menos, o que pode ser feito para melhorar, justamente isso. Certinho, vamos lá, seguir adiante. Responsáveis pelas ações envolvidas em cada processo de prototipagem, né? Pode ser que tenha um ou mais pessoas para cada protótipo, né? Para cada ação do protótipo, mas aí uma pessoa ela pode desenvolver várias ações simultaneamente, né? Mas desde que você consiga atribuir adequadamente cada atividade para cada integrante da equipe. As dicas gerais de prototipagem que a gente passa, né? Não existe nada que você não consiga prototipar, depende da proposta de inovação que você fez, né? Não se apaixone demasiadamente pelo que está sendo prototipado. É natural que durante a etapa de prototipagem as pessoas comecem a se empolgar, às vezes a pessoa acaba fugindo da ideia central do protótipo. Uma coisa que eu sempre prego em relação ao protótipo, tenham em mente que é uma coisa que é para ser simples, não é para ser complicado. O protótipo ele é para simplificar a vida de vocês, deixar mais fácil. Vou elaborar esse protótipo aqui para poder resolver um problema e não causar outro problema. Beleza? Sempre tente analisar com os olhos do cliente, mesmo sabendo que vai ter uma etapa a mais para você testar o protótipo, entender. Sempre você já pensa nas reclamações, sempre tem que ter essas dicas aí. Eu estou passando um pouquinho rápido, isso aqui é mais questão de leitura, né? Só que aí depois eu vou deixar esses slides com vocês também para poder dar uma lida com mais calma, beleza? Uhum. Igual eu falei, tente sempre focar no objetivo do protótipo. É para ser uma coisa simples, que é para trazer uma realidade, não fazer aquela coisa muito elaborada, fora da caixinha. É para trazer uma coisa que seja real para você hoje, te resolver um problema através dessa análise estruturada. Então, tente analisar os detalhes,
tente sempre entender o que cada uma dessas situações vai te entregar hoje e quais são as possibilidades que esse protótipo pode te entregar. Será que vai dar certo? Por que não vai dar certo? Por que vai dar certo? Então, sempre ter essa mentalidade aí para você não fugir do objetivo do protótipo. Questão de refazer. Lógico, muitíssimas coisas na vida a gente começa a fazer uma vez, não dá certo. Igual o exemplo que eu dei até mais cedo sobre a viagem, pode ser que tenham imprevistos, só que aí, lógico, se você quer realmente focar no futuro da sua empresa, não tem jeito, tem que colocar a mão na massa. Por isso que a gente trabalha com protótipo e plano de ação. Protótipo a gente tenta fazer uma vez, às vezes não deu certo, a gente ajusta, corrige. Com o registro que a gente fez das atividades, a gente vê o que deu errado, consegue entender e resolver o que deu errado no protótipo. Corrigiu, deu certo. Tem o plano de ação também do programa Brasil Mais, que a gente sempre vai ajustando ele e alimentando cada vez mais, né? Então, é o seguinte, se não pegar e colocar a mão na massa, insistir, é o negócio de vocês. Para poder a gente sair meio que do ponto de estagnação, a gente precisa se movimentar, ponto de estático, né? A gente tem que se movimentar. Somente com a ação é que a gente tem resultado. Acho que a principal ideia do protótipo é essa que ela traz para a gente. Agora a gente tem aqui meio que um passo a passo sobre o modelo de testagem do protótipo, né? Então a gente pega aqui a validação e a testagem. Como que eu vou saber realmente se esse protótipo ele vai ser bom? Para não ser um monte de coisa que eu faço à toa. Eu tenho que testar, saber se vai dar certo. Aplicar essa solução e verificar os resultados. E a validação, conhecer a opinião dos clientes. Nessa etapa aqui de identificação dos papéis, a gente pega o entrevistador, que ele vai definir uma série de perguntas para os clientes, né? Para poder entender que o objetivo do protótipo é para ser uma coisa para os clientes. Igual eu falei, sejam clientes internos ou externos. É para ser uma coisa que é para ser entregue para alguém. Então, você precisa entender, e o entrevistador, ele vai prestar esse entendimento, né? Ele vai conversar com os clientes e fazer uma série de perguntas para poder entender. Clientes testadores podem ser os clientes internos. Cliente interno vai ser aquele cliente que ele faz parte da sua equipe, da sua empresa. Vamos supor, você tem uma cozinha e aí você quer elaborar um protótipo que vai mudar a estrutura da cozinha para poder prestar maior agilidade. Os pratos estão lentos, às vezes está ocorrendo muita perda de produto, muita confusão. Então, você vai elaborar um protótipo que ele vai impactar os clientes internos, a sua equipe. Beleza? Sim. E cliente externo, logicamente, vai ser os clientes que vierem de fora. O consumidor, no mesmo exemplo do restaurante, eu quero fazer uma experiência diferenciada aqui no meu restaurante para que o cliente chegue, ele tenha um atendimento aqui que seja mais ágil. Então, você elabora uma ideia, um protótipo, que aí você vai fazer esse teste com o cliente externo, o cliente final, vamos dizer assim, né? E o escrevente, a gente pode colocar aqui como escrevente a pessoa que vai registrar, né, essa parte da entrevista. E para não ficar aquela coisa meio que sim ou não, você pergunta para o cliente, você gostou? Sim. Não gostou? Não. Então fica uma coisa meio engessada. A gente sempre evita esse engessamento quando a gente quer obter qualquer tipo de informação. Então, para você evitar esse tipo de engessamento aí nas perguntas que você vai fazer com os clientes, a gente faz primeiro perguntas de contextualização, evitando sempre perguntas que gerem sim ou não. Perguntas, por exemplo, em vez de perguntar, você gostou? Por que você gostou desse produto ou desse serviço? Sempre tenta estimular que o cliente solte mais informação para você. O máximo de informação que você tiver, melhor vai ser para você ter o resultado daquele protótipo, do teste desse protótipo. Né? Esse bloco de perguntas ele vai permitir que você conheça melhor o perfil do cliente que vai testar o protótipo, né? Só a pergunta de contextualizar, para você não chegar e falar, é isso, isso e isso. Contextualiza primeiro, entende, aí você faz a pergunta intermediária, né? Vai ser um bloco de perguntas que vai
ali para você entender se o entrevistado ele se familiariza ou gosta de alguma coisa que seja relacionada direta ou indiretamente com o contexto ali daquele protótipo, né? E perguntas e orientações do teste. Isso aqui já são direcionadas diretamente para a execução do protótipo, o teste efetivamente. Se necessário, a gente sempre recomenda que façam perguntas abertas para poder auxiliar o pensamento ali do entrevistado, né, do cliente. E as perguntas consolidadoras. Essas consolidadoras, elas têm só o objetivo de validar aquilo que a gente testou anteriormente. Muitas vezes o cliente ele pode acabar mentindo para o entrevistador, né? Às vezes você pergunta uma coisa, você gostou? Eu tenho certeza que vocês passaram já demais por isso. Chega no cliente, fulano, você gostou, foi bem atendido e tal, a pessoa fala, nossa, fui, muito bom e tal. Só que você sente que não é uma resposta sincera, é uma resposta que você queria ouvir. Ele te dá uma resposta que você queria ouvir. Então, para evitar esse tipo de situação e ter maior fidelidade nesses testes, a gente faz as perguntas consolidadoras, que nada mais são do que você perguntar a mesma coisa de uma forma diferente. Se a pessoa responder da mesma maneira que ela respondeu da primeira vez, beleza, vai ser uma consolidação de que ele realmente tem aquela opinião sobre aquela situação, né? Se ele responder de uma forma diferente, aí você vai entender que ele provavelmente não gostou, teve alguma discrepância ali no entendimento, né? Não ficou claro o que ele queria, o que você queria que ele te respondesse, né? Na verdade. Deu para entender essa parte aqui, finalzinha do protótipo, esse apanhado geral? Sim. Eu passei bem rápido, mas aí, igual eu já falei, vou deixar os slides para vocês acompanharem, tá mesmo para não estender muito aqui, ficar aquela coisa complicada, né? Até agora tá tranquilo para vocês? Sim. Passos para a gente poder fazer a testagem e a validação, né? O entrevistador, a gente dá meio que um passo a passo aqui. O entrevistador ele contacta 5 clientes externos da base atual. Não seria necessariamente pegar 5 clientes na situação, vamos dizer assim, mais da realidade próxima da gente. Podemos pegar às vezes um cliente, 2, 3 ali para você ter uma mensuração bacana no máximo. 5 já acaba ficando um pouquinho complicado você pegar um cliente para você ficar 1 hora entrevistando ele, acaba que foge um pouquinho ali da capacidade da empresa, né? Em algumas situações, em outras não. Passo 2, o entrevistador ele começa a entrevista com cumprimento, faz aquela conversa, aquela abordagem bacana, faz perguntas de contextualização, com perguntas genéricas, vai avançando gradualmente para poder entender melhor o perfil do cliente, vai fazendo anotações, né? E nesse meio termo aí, né, a gente chega e desenvolve todas essas perguntas aí que foram elaboradas previamente. Só para a gente, vamos dizer assim, validar se a ideia que foi desenvolvida foi realmente bacana, deu certo, uma evidência. A gente sempre costuma dizer que o protótipo ele precisa ter uma evidência. De nada adianta você fazer uma coisa, um protótipo, que a ideia dele é testar alguma coisa antes de você colocar em prática. Vocês conseguem entender isso? Sim. O protótipo ele é vamos dizer assim, um projeto que você faz para testar alguma coisa antes de colocar em prática. Mas como é que eu vou saber se realmente esse teste deu certo ou não? Eu preciso de uma evidência. Se você não tiver uma evidência do protótipo, ele não vai valer de nada para você. Então, com essas perguntas de contextualização aqui da entrevista, mais perguntas intermediária e do teste, você consegue realmente trazer um resultado para esse protótipo, uma validade que seja real. Tem algumas situações que você consegue testar de outra forma, a não ser a entrevista? Tem. A gente consegue adaptar e ajustar de acordo com o protótipo de cada um de vocês. Agora eu vou passar aqui com vocês rapidinho, pessoal, só para vocês darem uma olhadinha. A gente digita aqui. Vocês estão conseguindo verificar aqui minha tela inicial do Google? Sim. Sim. De protótipos.
Eu digito bem assim, bancodeprotótipos.com, eu vou até mandar esse link aqui para vocês. Acho que você mandou no link do Mais Brasil. Isso, eu mandei lá no grupo também. Uhum. Beleza. Então já tá. Vocês chegaram a dar uma olhadinha já? Eu olhei. Não. Esse banco de protótipos, ele tem uma característica, muitos empresários, às vezes, eles falam assim, eu queria uma coisa da área de restaurante ou da área de loja de roupa. Ele não separa por categoria de empresa, né? Por área de empresa. Ele separa por categorias de gestão. Por exemplo, quero trabalhar aqui na base de clientes, base de equipe, quero trabalhar aqui com o meu estoque, gestão financeira, gestão de pessoas, gestão de marketing. Então, ele vai trabalhar essas segmentações aí da empresa. Ele não vai separar a área da empresa, a área de atuação da empresa, melhor dizendo, né? Quando você clicar em cima de um protótipo, de um segmento desse aqui, ele vai te dar já, em uma única tela, uma série de projetos que já foram entregues, né? E ele vai te dar meio que o passo a passo. A gente visualizar aqui primeiro, é a ideia de um e-commerce, e ele vai pautar aqui os pontos desse protótipo, e aí tem um vídeo e uma descrição. Tem alguns que, ao invés do vídeo, tem só uma imagem, né? E tem a descrição também do protótipo. Como que esse protótipo foi desenvolvido e qual o objetivo dele, qual a solução que ele trouxe, né? Ele sempre tem essa característica aí. O protótipo, ele sempre precisa trazer uma solução para a gente. De uma forma geral, fazendo só uma última pergunta aqui para vocês, deu para entender o que é um protótipo? Sim. Sim. Eu acredito que dava para definir em uma palavra. Em uma palavra, não, vou colocar uma frase. Vocês conseguem definir o que é um protótipo? Pode começar. Eu penso que é tipo uma maquete que eu vou fazer, mostrando um problema, a solução. Na verdade, tipo uma maquete de vendas, né? Aí, onde que eu vou mostrar o meu atendimento, o meu estoque e a solução, aonde que tiver um problema. Entendi. E você? A nível palavra, eu penso em apresentação. Apresentação. Entendi. Sim, vamos dizer que a apresentação seria uma boa definição, só que para completar essa definição de apresentação, você apresenta uma coisa, mas você precisa ter um resultado. Se essa apresentação da sua ideia, do seu produto, da sua forma de vender, você precisa ter um resultado. Se essa apresentação foi boa, ela é válida ou não. E aí, a grande sacada do protótipo é justamente essa. Você apresentou alguma coisa ali, uma ideia, e aí você testou, conseguiu ter um feedback, se isso aí foi realmente bom, aí sim você vai pegar aquilo lá para poder aplicar e transformar em realidade dentro da sua empresa. Eu lembrei de um exemplo aqui de um vídeo que a gente verificou. Tinha um problema lá de uma cidade que ela sofria, é uma cidade costeira, né? Ela sofria com inundação do oceano, né? Quando subia a maré, às vezes ela batia na barreira de água e acabava inundando a cidade que estava aqui, né? Dessa forma, o pessoal foi estudar, né? Em vez de ir lá e construir outra barreira, tudo mais, eles estudaram formas diferentes de barreira. Por exemplo, tem barreiras de pedra, parede reta, parede curva. Quando a água vem, ela bate, faz uma volta. Então, N situações, né, que o pessoal lá da empresa testou antes de colocar a mão na massa, investir ali milhões para poder transformar em realidade esse protótipo. Aí eles analisaram o que vai dar mais resultado. Aí fizeram uma maquete mesmo e simulou as ondas do mar. E através dessa simulação, eles iam lá e trocavam o tipo de barreira. Colocou uma barreira que, às vezes, ela era curva, né? E aí ela jogava bem pouquinho água, deixava passar ainda bem pouquinho água. Outra era reta, passava mais água para a cidade.
Então, esse resultado que a gente tinha aqui, da quantidade de água que passou, é que seria a evidência do protótipo, que traz o resultado para a gente de qual barreira seria a mais adequada. E também a questão financeira. Às vezes uma seria mais cara e a outra seria mais em conta, né? Então, tem todas essas questões aí que se avaliam na hora de entender a evidência do protótipo. Só para a gente fazer uma dinâmica bem rapidinho aqui, para finalizar, eu queria que vocês pegassem aí no papel e caneta que vocês estão aí e anota possíveis ideias. Anota primeiramente o problema que vocês têm priorizado na empresa de vocês, igual a gente já até conversou mais cedo um pouquinho. Problema que você acredita ser o problema priorizado dentro da sua empresa. Pode anotar ele aí na parte superior da folha. Já conseguiram anotar? Agora, a parte que a gente pode pegar para fazer, eu queria que vocês anotassem aí pelo menos 2 ideias de solução, 2 ideias diferentes, pode ter mais. Só coloquei uma base assim só para variar um pouquinho. Ideias de solução que vocês podem ter para poder resolver esse problema. Tem um problema lá que eu quero implementar um sistema informatizado. Eu quero alterar a forma como os meus funcionários eles executam os processos dentro da empresa. Esse tipo de situação. Aí vocês podem anotar essas ideias de solução aí. Quantas ideias conseguirem anotar? E quando vocês terminarem, vocês me avisam. Deu certo, Camila? Agora pega meu carregador ali, filha, faz um favor, meu celular tá descarregando. Deu certo? Sim. Pode ler quais que vocês conseguiram, quais as ideias que vocês conseguiram anotar aí? O meu problema é organização administrativa e financeira. Uhum. Aí eu coloquei sistematizar os processos, Certo. dimensionar gastos e lucros para investimento e treinar e capacitar a equipe. E os seus, Camila? Peraí, que o celular tá descarregando, tava procurando o carregador. Não, não tem problema não. Aqui, eu coloquei estoque, né? Organizar mais o estoque, colocar preço nos produtos, comprar mais também. Uhum. E a aparência, né? Igual essa semana mesmo eu estava falando, pintar o local, mudar as cores, Sim. colocar o ambiente mais claro, né? Mais harmonizado, e a iluminação também. Sim. Colocar mais iluminação para o ambiente ficar mais claro, não ficar aquele local meio escuro, né? Entendi. Meio fechado. Desses problemas que vocês anotaram, né? Anotou o problema priorizado, aí tiveram ideias de solução. Dessas ideias, quais que vocês acreditam que daria para fazer um protótipo? Para prototipar, desenvolver um desenho, um fluxograma.
quais dessas aí que vocês escolheriam para fazer um protótipo? O meu é do dimensionamento dos gastos e lucros. Dimensionamento dos gastos e lucros, né? Você conseguiria fazer aí na folha de papel um esboço de como você faria esse protótipo? Pode ser um fluxograma, já uma ideia. E o seu, Camila? O meu. Eu penso que o estoque. O estoque, né? Você Isso. conseguiria fazer um esboço de como que você desenvolveria esse protótipo? Pode ser um fluxograma também. Sim. É para desenhar? Pode ser, pode desenhar na folha. Eu acredito que tem espaço aí ainda, né? Pode desenhar na parte inferior da folha, do caderno também. Enquanto vocês vão fazendo aí, eu vou fazer um aqui também, só para a gente dinamizar um pouquinho mais. Vou pegar uma folha aqui. Eu acho que terminei. Acho que deu certo. Sei lá. Não sou muito boa em desenho. Eu também fiz um aqui bem feinho, mas eu acho que deu certo. Deixa eu ver aqui. Toda vez no sistema. Isso. Acho que eu terminei também. Vou até pintar aqui. Vamos lá. Quer apresentar o seu primeiro? Pode ser Camila do feriado. A própria cara. Pode ir lá. Oi. Eu acho que o seu microfone cortou, Camila. Eu estou falando aqui, eu tinha... Isso. Pode ir. O meu eu fiz um fluxograma. Beleza. Não sei se dá para enxergar. Hum. Aí eu coloquei o primeiro quadradinho aqui, que é a entrada. Certo. E aqui eu coloquei gastos principais. Café, funcionários, limpeza, lavanderia. Só te cortar um pouquinho, Camila. Seria para qual problema mesmo? Qual ideia de solução, no caso, que você escolheu? Deixa eu pegar aqui. Para dimensionar gastos e lucros para investimento. Beleza. E o problema que você tem em decorrência dessa falta de dimensionamento? Eu não Falta consigo... de controle, né? Hã? Falta de controle, né? Isso. Beleza, pode arrochar. E aí eu coloquei da entrada os principais gastos e assim, a outra setinha última depois dos gastos do lucro, né? Para dimensionar as entradas para cada segmento. E do lucro eu puxei as setinhas para investimentos em manutenção, outra para investimento em ampliação e outra para investimento em reformas. Certo. E aí, a consequência deles é o aumento da lucratividade. Não sei se está certo. Certo. Deixa eu ver como é que ficou. Muito feio. Não, mas não tem... Importante Dá para ver? A câmera está ruim. Não, mas deu para a gente, pelo menos, ver a ideia. Mas ficou bom. Pelo menos, você meio que segmentou a questão do financeiro, né? Isso. Então, deu para entender. Ficou bacana. É uma coisa que dá para você estruturar e levar para a empresa. Uhum. É o seu, Camila. Isso. Tá. O meu... deixa eu ver se dá para virar aqui. Eu fiz mais ou menos um desenho hoje, né? Da loja. Sim. Tipo, hoje não, é o que eu gostaria, né? O estoque, né? Da madeira, pinos. E hoje a gente está tendo muita mistura de, tipo, laticínios, máquinas, jardinagem, está tudo junto. Então, hoje, eu acho que se a gente organizasse um pouco mais, colocasse, tipo, como é que se diz? Uns indicadores de informações,
separasse os produtos, qual é qual, né? Eu acho que a gente teria mais facilidades, os clientes iriam se encontrar mais e ter facilidade também na venda e localizar onde que está o produto. Entendi. Beleza, ficou bacana. Esse aí é um protótipo, né? Dá para você fazer sim também. Ficou muito bom. Ambos os protótipos que vocês fizeram, um ficou voltado para processos, né? E o seu ficou para layout. Os dois são protótipos válidos. A ideia é justamente essa. Essa é uma coisa que você faz de uma forma simples e aí você tenta elaborar formas de testagem. Você se pergunta, será que daria certo se eu fizesse isso? Quem vão ser as pessoas que vão ser impactadas com esse protótipo? Aí você já começa a conversar com essas pessoas. Porque aí é onde você vai ter ideias novas de solução. Às vezes, até uma coisa que você não pensou, antes outra pessoa ali da equipe também pode te ajudar a pensar nisso. O protótipo que eu fiz aqui, não sei se vai dar para vocês enxergarem aqui, deixa eu virar um pouquinho a folha. Deu para ver um pouquinho só. Eu fiz também um fluxograma, só que esse fluxograma ele é parecido com o da Camila, mas ele é voltado para um problema parecido com o da Camila da Agropecuária, né? Desse fluxograma, acho que a minha tela está desfocando sozinha. Dificuldade para encontrar as coisas no estoque. Esse problema eu peguei de uma papelaria que a gente está atendendo agora, inclusive a papelaria da Ligiane, né? Ela está tendo uma dificuldade muito grande para poder encontrar os produtos no estoque. Então, a gente conseguiu entender essa situação como desde o ato da entrega. A mercadoria chegou no estabelecimento, foi o primeiro tópico que eu coloquei aqui, né? Mercadoria foi entregue, logo ela passa pela mão do estoquista. Esse estoquista seria uma pessoa responsável para poder fazer a organização do layout de loja, que já foi uma outra ação que ela ficaria pautada aqui embaixo também, como separar os itens por tamanho, um problema de organização que estava ocorrendo lá. Não sabia se separava, às vezes, por ordem alfabética. Tinha produtos grandes e pequenos que tinham a mesma que não dava para armazenar no mesmo espaço. Então, eu preferi separar por tamanho, ficou mais fácil, né? Aí, estocado esses produtos, a gente entra aqui com a ação do vendedor. O vendedor, ele pode realizar uma venda e transmitir ela para o entregador, que manda para o cliente, ou ele pode já ir lá no estoque, ele vem no estoque, busca o produto e já passa para o cliente também na venda final. O que esse vendedor ele vai fazer de diferencial todas as vezes que ele executar uma venda lá de produtos? Ela também presta serviços lá, né? Toda vez que ele executar uma venda de produtos, ele vai lá precisar fazer um lançamento automático no sistema. Toda vez que são feitos pedidos, né? A mercadoria é entregue e as notas são lançadas automaticamente no sistema dela. E aí o vendedor precisa toda vez dar a baixa. Seja de forma manual, depois passa para o sistema, né? O importante é que sempre seja dada essa baixa para manter o controle efetivo do estoque, né? Evitar ter que ficar sempre fazendo auditoria, essas coisas. E o protótipo foi esse. Uma ideia simples, um fluxograma que foi bem explicado e possivelmente pode trazer uma solução que vai ajudar no faturamento e na redução dos custos da empresa também, internos. Certinho, pessoal? Deu para pegar? Sim, deu. Sim. Agora eu vou fazer só mais uma última perguntinha para a gente fechar aqui. Como que vocês descreveriam essa apresentaçãozinha de hoje que a gente fez? Muito bom. Assim, a gente tem uma palavra? Pode uma palavra, só para dificultar um pouquinho mais. Tá. Agir. Agir, né? Beleza. E você, Camila? Eu acho que organização, assim, focado, uma ideia para a organização. Fazer organização. Somente o protótipo,
Beleza. No mais, vocês gostaram? Deu para poder pegar? Sim. Sim. Pessoal, muito obrigado pela participação. A gente até passou um pouquinho o tempo que a gente tinha tido a ideia, né? Mas foi bom. Acho que deu para todo mundo entender. Eu espero que a gente consiga fazer boas etapas 5, que é onde a gente vai colocar o protótipo realmente em prática dentro da empresa de vocês. Certinho? Muito obrigado pela disponibilidade hoje e muito sucesso a todos nós. Obrigada para vocês também. Até mais. Ótima noite para vocês. Tchau. Igualmente. Tchau.